Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque estamos aqui para falar da Tua palavra, Pai. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção e que esta palavra possa alcançar muitas vidas e levar a bênção do Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, vamos pedir que vocês se inscrevam, que falem do nosso canal para que ele possa chegar mais longe. E também no final o gostei ou não gostei. Nós estamos estudando a Bíblia na sua forma panorâmica. Já fizemos o Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento. E no Novo Testamento já fizemos os Evangelhos, Atos, que é a história, e fizemos também, agora estamos nas cartas de Paulo. 13 cartas, vamos lembrar, as cartas às igrejas, cartas pastorais e uma carta pessoal. Hoje é a carta de Paulo aos Colossenses, a igreja que está em Colossos, a 150 quilômetros de Éfeso. Quando Paulo estava na segunda viagem missionária, ele ficou 2 anos em Éfeso. No capítulo 19 está a história. E ali se converteu Epáfras. E Epáfras levou o evangelho para 3 cidades. Então foram fundadas as igrejas de Laodiceia, Hierápolis e Colossos. E agora a carta vai ser escrita na prisão de Roma. Epáfras vai visitar Paulo e contar o que está acontecendo na igreja de Colossos. Está sendo invadida por ideias estranhas. Tinha os judeus, os judaizantes, os gregos e aqueles que criam em anjos e muita heresia e estavam atacando a igreja de Colossos. Então Paulo vai falar de Jesus, colocar Jesus numa situação tão alta para que eles não sejam levados por outras crenças. A carta está repartida em 4 capítulos, mas isso foi depois de muito tempo para facilitar o manuseio. Então, no primeiro capítulo, sempre Paulo, na carta, ele faz a saudação. Aqui é Paulo e Timóteo aos santos, aqueles que já aceitaram Jesus. Damos graças a Deus por vocês. É Paulo falando na carta. Damos graças a Deus por vocês, pela fé que vocês têm em Cristo Jesus e pelo amor que vocês têm entre todos os santos, pela esperança que vocês têm, pelo evangelho que chegou a vocês e chegou ao mundo, está crescendo e produzindo frutos. Nós damos graças. Vocês aprenderam com Epáfras. Ele falou do amor que vocês têm no Espírito Santo. E desde então que vocês receberam Jesus. E sempre. E nós oramos por vocês, Paulo e Timóteo, que transbordem de conhecimento, de sabedoria, de entendimento espiritual e vivam de modo digno do Senhor, frutificando, fortalecidos, perseverantes, pacientes, com alegria. Paulo dá um padrão de vida muito alto, porque ele ama esta igreja. E ele ainda continua na carta: deem graças ao Pai, porque ele nos resgatou das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho Jesus, no qual nós temos redenção e o perdão de pecados. E para combater aquele engano que estava acontecendo, Paulo exalta Jesus, exalta a supremacia de Jesus, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Quem é Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, criador de todas as coisas, do céu, da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é cabeça do corpo, que é a igreja. Ele tem a primazia e a plenitude de tudo.
Por ele, vocês antes eram separados, inimigos de Deus, agora reconciliados, mediante a morte de Cristo, desde que continuem firmes na fé. Eu me alegro em meus sofrimentos, Paulo está dizendo na carta, meus sofrimentos pela igreja, que é o corpo de Cristo, o meu sofrimento por vocês e pela responsabilidade de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus e o mistério oculto durante gerações, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Eu me afadigo, me esforço, lutando conforme a sua força, a força de Jesus, que atua poderosamente em mim, a fim de apresentar vocês como pessoas perfeitas em Cristo. No capítulo 2, Paulo, é a carta de Paulo. O trabalho de Paulo pela igreja. Igreja de quem? De Colossos. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu me esforço para que sejam fortalecidos, unidos em amor e conheçam plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, raciocínios falazes. Embora longe fisicamente de vocês, estou presente em espírito e me alegro em saber que vocês estão firmes, vivendo a fé em Jesus Cristo. Como receberam Jesus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, em Jesus, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E porque vocês estão nele, em Cristo, que é o cabeça, vocês também receberam a plenitude de Deus. Vocês foram circuncidados por Cristo, não por mãos humanas, sepultados com ele no batismo e com ele ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus. Mortos em pecados, Deus os vivificou, perdoou todas as suas transgressões, cancelou toda a dívida, pregando-a na cruz. Despojou poderes e autoridades, os expôs ao desprezo público, triunfando sobre eles na cruz. Tudo isso Jesus fez por vocês. Não permitam também serem julgados pelo que comem ou bebem, ou por dia de festa, lua nova, sábado, ou adoração de anjos. Não se sujeitem a regras. Não prove isso, não toque naquilo, não manuseie. Essas regras, de fato, têm aparência de sabedoria, mas é uma falsa humildade. É severidade com o corpo, pretensa religiosidade, mas não tem nenhum valor para refrear os impulsos da carne, para santificar vocês. No capítulo 3, ainda a carta de Paulo. Já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida em Deus. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, a natureza de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, sobre os que vivem na desobediência, a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, como vocês faziam no passado. Abandonem a ira,
a indignação, a linguagem decente, a maldade, a maledicência. Paulo vai enumerando, fazendo as virtudes que deve ter o cristão que depende de Deus. Não mintam uns aos outros. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem como o Senhor perdoou vocês, como vocês foram perdoados. Perdoa o irmão. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Quando vocês estiverem em paz, é porque vocês estão fazendo a vontade de Deus. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Para isso, vocês precisam ler e estudar. Para a palavra de Deus ser sempre presente na vida de vocês, na palavra de vocês, no pensamento de vocês. Ensinem-se e aconselhem-se mutuamente, um ensinando e aconselhando o outro. Essa é a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Façam tudo, palavra ou ação, em nome do Senhor Jesus e com gratidão. Sempre pensem, faço tudo para agradar o meu Deus, o meu Jesus que morreu por mim. E ele então, Paulo, vai agora falar com a família, dirigir a palavra para os diversos lugares da família. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. Maridos, ame sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais, isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos, com sinceridade de educação. Nas versões mais novas, fala patrões e empregados. Cada um fazendo a sua parte e pensando que na vida eles estão servindo a Jesus. E Paulo diz assim, quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. No capítulo 4, ele continua, ele está mandando aquele recado da prisão, e ele fala que ele acha que vai ser solto, e ele foi solto mesmo. Essa foi a primeira prisão de Paulo. Mas ele quer dar tudo aquilo que ele precisava dar para ensinar a igreja dos Colossenses. Então, dediquem-se à oração. Nós sabemos que oração, estudo da palavra, meditação, jejum, são as coisas que nós podemos fazer para sermos crentes fiéis. E Paulo diz assim, orem por nós, para que possamos proclamar Cristo abertamente. Ele estava preso numa casa que ele estava pagando aluguel, mas ele estava preso. Sempre havia uma guarda ali tomando conta de Paulo. Ele foi liberto nessa primeira prisão. Cristo foi proclamado abertamente ainda. Depois vem a segunda prisão e depois da morte de Paulo. Sejam sábios com os de fora. Aproveitem ao máximo as oportunidades. Sempre falar de Jesus. Sempre mostrar que Jesus é o dono da sua vida. Seu falar seja sempre agradável, temperado com sal. E agora, então, terminando, ele vai falar sobre, sempre nas cartas, saudação no começo e no final, agora, saudações finais. Ele vai falar das pessoas que estão com ele. O Paulo vai dar muito valor aos seus companheiros, aqueles que estavam batalhando com ele para que o evangelho fosse levado ao maior lugar possível. Então ele diz assim,
Quem vai, olha só, ele vai lembrar das pessoas. Tíquico ia levar a carta. Então, Tíquico vai levar a carta. É um irmão amado, cooperador na obra. Ele informará tudo a meu respeito para que lhes fortaleça o coração. Tíquico estava com ele na prisão. Então, eu estava vendo tudo o que estava acontecendo. E ele ia levar, então, a notícia, além da carta. Onésimo, nós vamos voltar nesse Onésimo. Fiel e amado irmão irá com Tíquico levar a carta. Aristarco envia-lhes saudações. Também Marcos, primo de Barnabé. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Todos estes incansáveis cooperadores, fonte de ânimo para mim nesta prisão. Epáfras, sempre orando por vocês. Epáfras estava lá pedindo que Paulo mandasse essa carta para ajudar a igreja de Colossos. Então, Epáfras, sempre orando por vocês que estão maduros, continuem firmes em Deus. Ele se esforça por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. E Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Leiam a carta e passem-na a Laodiceia. E vocês leiam igualmente a carta que está sendo mandada para Laodiceia, que não consta da Bíblia, mas ele diz que mandou também a carta para Laodiceia. Digam a Arquipo, dê um recado para ele, cuide em cumprir o ministério que recebeu do Senhor. E Paulo termina a carta dizendo, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas e a graça de Deus seja com vocês. Ele está falando de próprio punho porque ele tinha um problema de vista. Uma hora ele diz que Tércio, que escrevia, e ele assinava. Aqui ele está falando, a saudação ele está escrevendo de próprio punho. Então, carta de Paulo aos Colossenses. A gente precisa ler, eu li aqui pedaços da carta, uma vista panorâmica, mas vale a pena ler e meditar e guardar no coração e obedecer, fazer como Neemias fez. Ele decidiu, resolveu estudar a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra e falar da palavra para os outros, comunicar para os outros. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se nós enchermos o nosso coração, a nossa mente da palavra de Deus, a hora que nós formos falar, vai sair coisa boa. E a gente vai estar proclamando o amor de Deus, esse Jesus que morreu por nós e que está sentado à direita do Pai e que vai vir para nos buscar um dia. Que Deus nos abençoe.